Livro narrado ou orquestrado por Cristiane Batista, Grata. Primeira tarefa positiva da esquizoanálise: a produção desejante e suas máquinas. Deleuze e Guattari. Mas a tarefa negativa ou destrutiva da esquizoanálise não é de maneira alguma separável de suas tarefas positivas, e todas são necessariamente conduzidas ao mesmo tempo. A primeira tarefa positiva consiste em descobrir num sujeito a natureza, a formação ou o funcionamento de suas máquinas desejantes, independentemente de toda interpretação. O que são as suas máquinas desejantes? O que você faz entrar nelas? O que você faz sair delas? Como isso funciona? Quais são os seus sexos não humanos? O esquizoanalista é um mecânico, e a esquizoanálise é unicamente funcional. Em função disso, ela não pode ater-se a exames que, do ponto de vista do inconsciente, são ainda muito interpretativos, não pode ater-se ao exame das máquinas sociais, nas quais o sujeito está tomado como engrenagem ou como usuário, não pode ater-se ao exame das máquinas técnicas que estão em sua posse favorita, que ele, o sujeito, aperfeiçoa e até fabrica por bricolagem, nem pode ater-se ao exame do uso que o sujeito faz das máquinas nos seus sonhos e fantasmas. Essas máquinas são ainda demasiado representativas e representam unidades grandes demais, mesmo as máquinas perversas do sádico ou do masoquista, ou as máquinas de influenciar do paranoico. Vimos, em geral, que as pseudoanálises do objeto são, na verdade, o grau mais baixo da atividade analítica, mesmo, e sobretudo, quando pretendem duplicar o objeto real com um objeto imaginário, e mais vale a chave dos sonhos do que uma psicanálise de mercado. Todavia, o exame detido de todas essas máquinas, sejam elas reais, simbólicas ou imaginárias, deve certamente intervir, mas de uma maneira totalmente determinada, considerando as máquinas como índices funcionais capazes de nos pôr na pista das máquinas desejantes, que lhes são mais ou menos próximas ou afins. Com efeito, as máquinas desejantes são alcançadas apenas a partir de um certo limiar de dispersão que não deixa que nelas subsista a identidade imaginária e nem a unidade estrutural, instâncias estas que são ainda da ordem da interpretação, isto é, da ordem do significado ou do significante. As máquinas desejantes têm como peças os objetos parciais. Os objetos parciais definem a working machine ou as peças trabalhadoras, mas num tal estado de dispersão que uma peça não para de remeter a uma peça de uma máquina totalmente distinta, como o trevo vermelho e o zangão, a vespa e a orquídea, a buzina da bicicleta e o cu de rato morto. Mas não nos apressemos a introduzir um termo que seria como que um falo estruturando o conjunto e personificando as partes, unificando e totalizando. Por toda a parte há libido como energia de máquina, de modo que nem a buzina e nem o zangão têm o privilégio de ser um falo, este intervém apenas na organização estrutural e nas relações pessoais que daí derivam, e em que cada um, tal como o operário convocado para a guerra, abandona suas máquinas e se põe a lutar por um troféu que é um grande ausente, havendo para todos uma mesma sanção, uma mesma ferida irrisória, a castração. Toda esta luta pelo falo, esta vontade de potência mal compreendida, representação antropomórfica do sexo, toda esta concepção da sexualidade é que horroriza Lawrence, precisamente porque ela é tão somente uma concepção,
porque ela é uma ideia que a razão impõe ao inconsciente e introduz na esfera pulsional, totalmente alheia à formação dessa esfera. É aí que o desejo é apanhado numa armadilha, é especificado no sexo humano, no conjunto molar unificado e identificado. Mas as máquinas desejantes, ao contrário, vivem sob o regime de dispersão dos elementos moleculares. E não se compreende o que são os objetos parciais se eles forem tomados como partes de um todo, ainda que despedaçado, e não vistos como elementos moleculares. Como dizia Lawrence, a análise não tem de se ocupar com o que quer que seja que se assemelhe a um conceito ou a uma pessoa, as relações por assim dizer humanas não estão em jogo. Ela deve ocupar-se apenas, exceto na sua tarefa negativa, dos agenciamentos maquínicos apreendidos no elemento de sua dispersão molecular.